irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por esse momento. Agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir. Senhor, te agradecemos por esse memorial que o Senhor deixou para que lembrássemos do Senhor. Senhor, eis aqui estamos para fazermos memória. Estamos aqui, Senhor, para fazer memória do Senhor, da tua morte, do teu perfeito sacrifício feito a nosso favor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele é soberano, Ele é rico em sabedoria. A sabedoria do Senhor, ela é imensa, nós não conseguimos sequer compreender o quão sábio é o Senhor, Deus. E o Senhor, nessa sua sabedoria, Ele cria o homem. Lá na eternidade passada, o Senhor, Ele tem o plano de criar o homem. Mas para qual motivo? Qual o objetivo? Por que Deus quis assim? A Bíblia, ela nos dá alguns pontos, alguns motivos pelo qual Deus criou o homem. Por exemplo, em Efésios, capítulo 2, a palavra fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Em outro texto nos diz: a todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória. O Senhor criou o homem para sua glória e sua alegria. Um outro texto, em Atos, Paulo fala o seguinte: de um só fez toda a raça humana para buscarem a Deus. Ainda um outro texto, em Efésios, o Senhor nos fala: nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ainda um outro texto em Pedro, a palavra nos fala: é para proclamarmos as grandezas de Deus. Então esses são alguns, dos objetivos, dos propósitos que Deus criou o homem. Porém, todos esses objetivos, todos esses planos, eles se esbarram na questão do pecado. Deus, Ele criou o homem perfeito, sem pecado. E Deus tinha comunhão com o homem lá no princípio. Porém, o pecado afastou o homem de Deus. O pecado trouxe distanciamento entre o homem e Deus. Eu queria abrir com os irmãos, para a gente começar, em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 7. Logo aqui depois da queda, o homem peca. Então aqui no verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, do homem e da mulher, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Então aqui a gente vê que o homem, após o pecado, a sua consciência é acusada, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. Isso é a consequência que o pecado traz para nós. Nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas aqui a gente vê também a bondade e a misericórdia de Deus. Deus sabia que o homem tinha pecado? Certamente sabia. Deus sabia que o homem tinha pecado. Mas Deus então, Ele caminha pelo jardim. Deus, Ele se faz ouvir, faz com que o homem ouça que Deus estava caminhando pelo jardim. Deus, Ele não trouxe aqui de imediato juízo para o homem. Deus, Ele veio caminhando. Deus, Ele não veio apressadamente trazer juízo. Isso mostra a misericórdia do Senhor. Deus, Ele usou de misericórdia para com o homem. Deus, Ele é soberano, Ele é rico em misericórdia. E o Senhor, Ele então, Ele
nessa misericórdia dele, né, ele providencia o escape para o homem. O Senhor ali, ele mata certamente um animal e cobre o homem com a pele daquele animal. Um pouco mais adiante na história da igreja, da história da humanidade, o Senhor ele vai instituir sacrifícios, né, através de Moisés. Deus então ele institui sacrifícios para que pudesse ter assim, um escape, algo que pudesse combater a questão do pecado. Porém, esse sacrifício ele não é algo definitivo. Ele é apenas um sinal de algo melhor que estaria por vir. E vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que deles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as inscreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, mas esse texto aqui que a gente leu, o autor, ele fala de 2 pontos em relação aos sacrifícios. Ele fala de uma sombra e de uma realidade. Essa sombra, ela era a lei que o Senhor tinha instituído através de Moisés. E essa sombra, ela tem aqui algumas características. A sombra, ela não é a realidade. Embora ela represente ou ela mostre uma realidade, ela não passa de um símbolo. A gente poderia usar aqui como exemplo, um arquiteto, quando vai projetar alguma casa, um edifício, ele faz, primeiramente, um desenho. Nesse desenho, ele coloca o tamanho, as medidas, quantos cômodos, locação das portas, onde vai ser as janelas. Então, tem todas as características daquilo que vai ser real. Porém, não é a realidade. Então, esses sacrifícios da lei, ele era essa sombra. Ele representava, ele mostrava uma realidade maior que estava por vir. E há algumas características nessa sombra que eu queria colocar aqui com os irmãos. Um ponto aqui nos diz que ela se repetia ano após ano. Isso nos mostra que era algo imperfeito. Ela não tinha uma eficácia duradoura. Ele tinha efeito apenas naqueles pecados passados. Naquilo que o homem, por exemplo, eu pequei, ofereci sacrifício.
Se eu pecar de novo, vou ter que oferecer outro sacrifício. E assim continuamente. E dessa forma, era a sombra. Ela não tinha uma eficácia real. Assim como o medicamento que é ministrado ao paciente, que não cura a doença. Ele tira apenas os sintomas da doença, mas a doença continua ali. Os sintomas são tratados, mas a doença em si não. Um outro ponto, naquele tempo, né, essa sombra ela era eficiente, né, ela cobria o pecado. Ela tinha a sua característica de cobrir pecados. Mas a realidade de Cristo Jesus ela é diferente. Se olharmos para o Senhor, se olharmos para essa realidade, o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi feito de uma vez por todas. Aquela sombra, ela não tornava perfeito aqueles que ofereciam. É tanto que, ano após ano, eles deveriam oferecer novamente. Ao contrário do perfeito sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez por todas. Aquela sombra, ela abrangia, né, somente aquele que oferecia. Se eu pequei, eu oferecia o sacrifício. Aquele sacrifício era só para mim. Ele não atingia quem estivesse do meu lado. E era também somente para pecados do passado, como eu disse. Mas em Jesus Cristo nós temos o oposto disso. Jesus Cristo, ele é a nossa realidade. Em Jesus nós temos o perfeito perdão dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus por nós. Ele alcança, né, toda a humanidade. É um sacrifício único, um sacrifício perfeito. A gente pode ver na perfeição desse sacrifício de Jesus com relação à sua natureza. Essa sombra, ela não podia ser perfeita porque era sangue de bodes, sangue de touros. Ele não tinha a natureza humana, como o autor aqui nos diz. Então, por isso, eu não poderia ser aceito. Mas quanto a Jesus Cristo, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. O seu sacrifício, ele foi aceito diante do Pai. Foi perfeito. O sacrifício agradável a Deus. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito também quanto à vontade de Deus. O plano da redenção de Deus, ele se cumpriu totalmente em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito também quanto à justificação. Deus, ele tratou a questão do pecado em Jesus Cristo. 100%, irmãos. 100%. O sacrifício de Jesus também ele foi perfeito, né, quanto ao alcance. Ele alcança todos, a todos quanto o receberam. Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O sacrifício do Senhor, irmãos, ele é perfeito. Se pelo pecado, né, éramos impedidos de chegar a Deus, éramos impedidos de buscar o Senhor. Agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, temos livre acesso a Deus. A palavra do Senhor nos fala, né? Tede intrepidez para entrar no Santo dos Santos. A palavra do Senhor também nos diz, serei achado de vós quando me buscares de todo o vosso coração. Então, irmãos, aquilo que nos impedia de chegar a Deus em Jesus Cristo, hoje somos livres. Temos livre acesso, podemos nos achegar, podemos buscar ao Senhor através do perfeito sacrifício de Jesus. Amém. Senhor, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, agradecemos por esse perfeito sacrifício do Senhor feito ao nosso favor. Senhor, obrigado, pois hoje temos livre acesso ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor morreu por cada um de nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo pão, te agradecemos pelo cálice. Amém.